de todas as fazendas que eu entrei até hoje, vou dizer a vocês, com quase 20 anos de rodagem, ultrapassaram 600 fazendas por esse Brasil afora. Tem um moço, que esse moço, quando você bota pressão nele, ele te arrebenta. E esse moço tem nome. Opa! Chama Pasto. Está no título da palestra. E aí, pessoal, vamos seguir uma sequência aqui para entender o seguinte. Antigamente, quem era o homem do campo? O famoso Jeca Tatu. Está aí. Essa foto de baixo aqui é de uma aula inaugural lá de Viçosa, em Edênio, lá da sua escola. Apresentando a super tecnologia, olha bem, um arado puxado por junta de boi. Então, olha como que era a situação. E essa reportagem do lado, que também é da década de 60, é de 68, eu tiro um pedacinho dela e ela diz o seguinte, ó, o Brasil terá de multiplicar por 10 a sua atual produção de alimentos ou será forçado a parar o surto de industrialização. Surto de industrialização. A população crescendo, a gente comprava comida, dependia de fora, e eles estavam preocupados que não ia conseguir sustentar a população. Tempos depois, quem somos nós? Hoje essa é a nossa realidade. Uma agricultura de precisão, animais de qualidade, evoluímos, genética de plantas, genética de animais, gestão, profissionalização, dados, geração de dados, enfim. E entendemos o seguinte, que a maior margem de acerto está no meio e não mais nas pontas. O que isso quer dizer? Que na época do meu avô, ele ganhava dinheiro comprando e vendendo. Essas são as pontas, a compra e a venda. Crescia como? Comprando terra. Porque cada hectare que eu fosse adubar, o custo era o mesmo de comprar 3, 4 hectares, então ia crescendo fazenda, jogando boi lá dentro. E quem que determinava o preço do boi naquela época? Não tinha celular, muito menos internet. Era quem queria vender, nós dois negociando, a gente define o preço. A margem era outra. Hoje, se eu perguntar o preço, vocês vão me perguntar de que cidade você quer, em 1 minuto vocês vão me responder. Então, a situação mudou muito. E aí, a grande margem foi para dentro da porteira. E a produtividade passou a ser exigência. Vamos para frente. Esse gráfico mostra para a gente o seguinte. Ele é o crescimento inicial da expansão da fronteira agrícola. Isso daqui é agropecuária, é agrícola com pecuária junto, com produção pecuária junto. E ele nos mostra o seguinte, a área plantada, ela cresceu um pouco, mas não cresceu assim tanto. A produção cresceu bastante. E a produtividade também foi crescendo. Mas mais importante do que o primeiro gráfico, vem esse gráfico aqui. O crescimento que ocorreu com base em quê? Olha essa linha azul, que significa terra. Quase a mesma coisa. Olha essa linha vermelha, que puxa o insumo. Opa, a gente começou a depender mais de insumo. Se eu estou dependendo mais de insumo, o que acontece com o capital? Estou gastando mais dinheiro para produzir também, estou investindo mais. E olha que interessante o que aconteceu com a mão de obra. Isso significa automação. E aí, se eu tenho que gerir mais recursos, a mão de obra mais qualificada, menos gente trabalhando, usando mais tecnologia, enfim, é o caminho que nós estamos seguindo. Então, depois de tudo que eles falaram, fica fácil de explicar isso aqui. Normalmente, essa figura tem um boizinho aqui onde eu coloquei essa pessoa. Sanidade, genética e nutrição é a base. Sanidade não é grande desafio para nós. Genética, evoluímos absurdamente e segue evoluindo. Agora, nutrição
é um grande desafio. Sabe por quê? Porque quando a gente quis produzir mais em pecuária, nós vamos buscar uma referência lá nos Estados Unidos. Aí os caras que comandam a produção. Só que o negócio deles é baseado em quê? Confinamento. Nós aprendemos. Aprendemos tanto que os melhores nutricionistas de confinamento hoje dos Estados Unidos são brasileiros. A gente manda mesmo nesse negócio. E é verdade. Mas a nossa pecuária não é baseada em confinamento. Já foi dito pelo próprio Edênio. 96 foi o número, né? É no pasto. Então, o moço que manda no negócio chama pasto. E aí, das pastagens do Brasil, eu duvido que aqui tem algum pasto assim, viu? Na região de vocês, eu acho que não. O áudio não está muito legal desse vídeo, mas é interessante ouvir porque nós vamos começar a entender o pecuarista na conversa que nós vamos ter aqui. Pode dar o play para mim nesse videozinho aqui? Oi? O que ele fala, pessoal? O peão fala assim, tá ruim de pasto. Aí ele fala, mas elas estão bonitinhas, o score tá bom, a fala dele é essa. Mas eu queria que vocês pegassem um pouquinho dessa voz, porque vocês vão ouvir ela de novo mais na frente. Olha isso aqui, pessoal. O que a gente vai produzir numa área dessa aqui? Complicada a situação, né, que a gente vê por aí. E aí tem situações assim que tem capim, está bastante suja. A turma do Pará chama isso aqui de juquira, né? O pasto juquirado. Inclusive essa foto é lá. Aqui você tem a impressão que tem pasto, mas quando você aproxima, é praticamente só mato. Comida mesmo, quase nada. E esse aqui, deixa ele contar para vocês. Bem, são 14 sábado, janeiro, está vindo para cá logo para se preparar. Aí cheguei aqui, olha a altura desse capim, está mais alto que eu. Então, quase 3 metros nessa região aqui assim. Beleza? Essa parte aqui, aquela parte fazendo os senhores virando. A primeira parte. Olha a altura desse capim, que ripinho. Olha aí, mais alto que as lajes aqui, tudo mais alto que as lajes, olha. Ele está achando lindo e eu fiquei desesperada quando ele me mandou esse vídeo, que eu falei, meu Deus do céu, o gado vai ter que escalar para comer esse troço. Vai ficar difícil. Eu entendo o conforto em ter uma situação assim, né, acalenta o coração, tem comida. Comparado com aquela primeira foto que eu mostrei, que é nada, então essa talvez seja a situação menos pior. Mas isso significa que ele está rasgando dinheiro. Nenhuma das operações aqui fechava no positivo. Vamos para frente. Olha essa aqui. Qual que é o visual de uma fazenda no vermelho? Cerca caindo, sem pasto. Esse bezerro é um bezerro que está vivo, ele não está morto, mas bezerro pequeno, bezerro fraco. Olha bem. Essas são cenas complicadas, mas é a realidade. Você chega na fazenda e você tem que resolver. E uma fazenda que fecha no azul, como que é? Não muda um pouco o visual? Ah, mas é cerca de arame farpado, Renata. Mas ela está de pé e ela está funcionando. Não interessa se o fio é azul, amarelo, verde, preto. Está segurando o gado? É o que você consegue fazer? Então é o que vai ser feito. Que diferença, não? E se eu contar para vocês que é a mesma fazenda? Disso para isso. Não foi fácil. E eu vou contar para vocês como que isso aconteceu.
Cada fazenda que eu apresentar aqui, ela está em um estado diferente, numa região diferente, com climas diferentes e são negócios diferentes, apesar de todas elas serem de pecuária. Essa fazenda é uma fazenda de cria no sul da Bahia. E aí lá em 17, 18, o que ela tinha? Uma lotação de 0,8, 40% do rebanho era vaca e vamos lá no que ela produzia, 0,22 bezerros por hectare. 18 e 19, olha só, qual que foi o nosso esforço? Vamos dar uma ajeitadinha nisso aqui para melhorar um pouco a taxa de prenhez. Redivide os lotes, vamos tentar trabalhar com o que a gente tem. Por quê? Porque o preço da arroba lá era ruim, a fazenda não tinha dívida, mas a rentabilidade era baixa, era ruim. Na verdade, não era rentabilidade, estava tomando prejuízo e a gente precisava administrar isso. Então, ajusta um pouquinho a lotação, tenta passar com o que tem, corrige um pouco a suplementação, beleza. A taxa de prenhez foi para 85%. Não é fácil conseguir isso. Mas olha o meu resultado final. 0,26 só de bezerro. Pulei para 22, 23, olha como que começa a mudar. O que foi determinante aqui? O que aconteceu de 19 para 20? Pico de preço, não foi? Pá, explodiu o preço. Quando explodiu o preço, mesmo com pouco gado, eu falei, agora nós vamos fazer o dever de casa. Então, subiu o faturamento, e aí eu combinei com o proprietário o seguinte, tudo que a fazenda gerar de receita será reinvestido na fazenda. Ele não vive da fazenda, ele vivia de outra coisa, para ele não era problema, então nós reinvestimos 100% na fazenda e começamos, reformamos pasto, fizemos parceria com o pessoal que planta melancia durante 1 ano e meio, arrendamos para ele, ele devolveu outra parte de pasto, e aí a situação começou a mudar. E mesmo assim, olha lá, quando chegamos em 22, 23, qual foi a realidade? Nossa, Renata, mas de 18 a 19 você foi para o ano 22, 23, tem alguma coisa rápida na pecuária? É tudo médio e longo prazo. E esse é um dos grandes desafios que nós temos, porque hoje todo mundo quer tudo para ontem. Eu faço um negócio hoje, eu quero já amanhã ter o resultado, e não é assim que acontece. Então, mudamos outras alavancas. Por quê? Porque a taxa de prenhez a gente viu que já não tinha jeito. Movimentamos o rebanho de vacas, vamos aumentar a vaca no rebanho. Olha só, a prenhez deu uma diminuída. Mas a taxa de lotação foi para 2,5. Quantos bezerros a gente produziu? 1,11. Olha isso. O que vocês fizeram? Plantamos pasto, recuperamos algumas áreas, dividimos outras áreas e assim foi. Cada dinheiro que entrava era cerca, cerca, cerca. E a coisa foi indo até chegar a 23, 24. Pensa na pessoa feliz, fui eu aqui. Por quê? Olha para onde foi a lotação, 4,5. Com 55% diminuiu um pouquinho. Eu queria aumentar o percentual de vacas, mas a gente ainda não conseguiu. Vamos fazer isso. Foi para 1,83. Nesse ano, sim. O que aconteceu com o preço? Despencou, né? Pegamos o ciclo de baixo. Todo mundo chorando por causa do preço do bezerro. Só que como ele entregou mais bezerro e já estava com um custo bem equalizado, ele trocou a caminhonete dele. Só que ele trocou no ciclo de baixa. Olha que loucura. Por quê? Porque ele fez o dever de casa. Então, quando o ciclo virou, ele tinha 40% mais bezerro. Enquanto a vizinhança chorava as mínguas. Porque na alta fez o quê? Trocou de caminhonete, não fez capim, aí. Não dá certo o negócio. E ali ainda a gente vai movimentar. O que isso representou no final? Olha a situação. De um bezerro que já custou 2.200, a gente foi para um bezerro. Tivemos o bezerro de 900, ele foi
para 1.100. Por que ele foi para 1.100? Porque para chegar numa lotação dessa, eu precisei de tratar a vaca no coxo. Mas mesmo assim, estava dentro da programação, a gente conseguiu chegar aonde a gente queria. Então, de um ano que entregou uma margem de 1.286, a gente assistiu na virada de ciclo uma fazenda de cria entregar R$ 2.158 de margem. Por quê? Porque não é só bezerro que é receita em fazenda de cria. Vaca de descarte também. O criador ele também guarda gado, ele também recria gado. A relação de troca é muito boa. Joga a vaca ruim, bota para fora do sistema, traz uma bezerra do lugar e assim vai. Parece inacreditável, a fazenda está lá no sul da Bahia, para quem quiser ver. Aí, vamos sair da cria, vamos para outro negócio. Essa fazenda fica no norte do Espírito Santo. Recria e engorda de fêmea. Sabe aquele cara do primeiro vídeo? É esse aqui, ó. É o mesmo vídeo. E isso aqui foi depois. Nós vamos conhecer essa fazenda também. Então, migrou de uma situação dessa para aquela lá. Essa tem uma história legal porque a fazenda de cria é uma fazenda de 525 hectares. Essa fazenda aqui é uma fazenda de 68 hectares. Esse cara, ele era funcionário público. A fazenda do pai, e ele começou a trabalhar com o pai, quebrar a cabeça, o pai não deixava ele fazer algumas coisas, mas enfim. Um rotacionadozinho pequeno que ele fez, segurou o gado todo da fazenda durante 4 meses. Aí o pai dele alucinou, falou, o que é isso? E nós começamos a trabalhar. Só que ele não tinha capital e tinha que fazer cerca. E quem vai contar para ele o que ele fez é ele mesmo. Aqui, vou explicar para você como funciona. Ó, aqui é o corredor, deu um fio positivo aqui na cerca com o vizinho, passa para cá. Cadê o povo do choque aí? Fechar aqui o último piquete, aí abaixar, cadê o nome? E aí como é que eu divido? Aqui, ó. 2 fios eletroplásticos. Não dá nem para ver a estaca, né? De tão longe que está. E aí tem um piquete aqui, tá vendo? Essa porteira. A cada 50 metros, se eu tenho uma porteira dessa, onde eu faço 2 piquetes. Então, por exemplo, o gado saiu desse piquete aqui, ontem, a capuz da terra, acima da altura, fazer uns ajustes finos. Aí aqui, ó. O corredor até passa, aqui, 2 positivos. Sempre quando eu quero passar 2 positivos, eu prefiro. Um positivo não terra. Será? Não sei. Eu tenho terra espalhada no longo da cerca, mas onde eu posso ver 2 positivos, eu não tenho. Ele espalhou terra, viu, Cordeiro? Aqui, por exemplo, ali tem um terra. Então, do terra, do último terra, até o fim da linha de choque, deve dar uns 500 metros, né? Está tranquilo. Eu vou com o outro. Por que eu mostro esse vídeo dele falando? Lembra que ele não tinha capital, que ele era funcionário público? Tinha que fazer as divisões? Ele usou cerca elétrica móvel. Está ali o mapinha. De 4 divisões que tinham a fazenda, ela passou a ter mais de 100 piquetes em 60 hectares. Só que esses 100 piquetes, ele toca com cerca móvel. O peão vai lá uma vez por dia, ou dependendo se trocar com 2 dias os animais, ele muda a cerca de lugar e bota os animais para frente. Com 2 fiozinhos de cerca. Vocês viram aí toda a estrutura que ele fez. Mas cerca elétrica, o pilarzinho a cada 20 metros. Depende, aqui estava 50, tem lugar até que estava mais longe. É o que a topografia te exigia. E cerca elétrica, o que segura não é o fio, é o choque. Então, desde que o choque funcione, você tem a cerca funcionando. Ali o mapinha da fazenda, só para ilustrar qual foi o resultado dessa fazenda. Olhem o A por hectare. O que acontece na seca? Lógico, eu preciso respeitar. Eu faço toda a programação entre o que os animais vão ganhar de peso, quando que nós vamos entregar,
Para quê? Para corrigir a lotação quando precisa, porque produz menos, não tem jeito. Então, olha julho, agosto e setembro. E percebam a diferença mês a mês do custo da arroba produzida. Quando nós chegamos nas águas, lá em janeiro desse ano, né, de dezembro em diante, olha a lotação e olha o ganho de peso. E aí, com esse ganho de peso de 1,100 em fêmea, Nelore e novilha, todo mundo pergunta, qual a suplementação que você usou? Pois bem, linha branca com aditivozinho. O que mandou aqui? Pasto. E aí eu digo para vocês, eu mesma fico tão assustada com o potencial do pasto, que a cada evolução o ganho de peso é maior, que eu não sei o limite disso. Sinceramente, eu não sei onde nós vamos parar com isso aqui. E olhem bem, numa área de 60 hectares, 15 módulos, 101 piquetes, olha a lotação instantânea do piquete, 55A. É o que tinha no piquete. E aí ia mudando. Qual a lotação global da fazenda? 3,8 no ano. O GMD médio anual, que é o que interessa, que ganhou no ano, de 652 gramas. Olha o custo da arroba. Média ano, R$ 119. Ele saiu de uma margem de menos 52 e foi para 1.687, fazendo recria de fêmea, respeitando o pasto, usando pouca suplementação, zero adubo. Por enquanto, só manejo, só trabalho, só cerca, só preparar gente. Sabe quantos peões passaram nessa fazenda para fazer isso aqui andar? 4. O que foi determinante para isso acontecer? Eu estou falando e eu estou me arrepiando. O Caio não abriu mão do sistema, por mais que ele tivesse dificuldade. Se o peão largava na mão, ele saía de onde ele estivesse, ele ia lá, ele passava final de semana. Se ele não podia ir de carro, ele pegava ônibus, mas ele se meteu no sistema. Vocês acham que ele ainda é funcionário público? Não mais. Esse cara é o rei da carne de sol. Vocês ainda vão ouvir falar bastante dele. Vamos para mais um projeto, porque senão eu fico sem tempo para falar para vocês. Então, ó, fazenda de cria, 525 hectares. Fazenda de recria e engorda de fêmea, 60 hectares. E agora a gente vai para uma fazenda maior. Toda mapeada. Toda dividida. E aí o proprietário me procurou e falou assim, eu não estou ganhando dinheiro com isso. Linda fazenda. Fazenda já maior, fica lá no Pará. E ali o mapa é uma fazenda só, é porque tem uma mata que separa aquelas duas pontas ali. Então, o que se tinha nessa fazenda? Aqui eu acho que vocês já conseguem ver um pouquinho. Capim meio acamado, qual era o problema dele? Adubava geral, 100% da fazenda. Aí o capim passava, não dava conta de colher, cheguei lá com um capim altão, sabe aquela história do vídeo? Tá cobrindo as lachas aqui. Senhor amado, adubando, não botava boi, com medo, vai faltar. Só que qual é a consequência de você deixar o capim passar? Ele acama, você tem uma comida pior e daqui a pouco você não tem comida. E aí quando começa a secar, é desesperador, porque é cheio de talo, pouco perfilho, a brotação é mínima, você fica sem comida. Então aquele capinzão, daqui a pouco ele vira nada. É uma ilusão. E a gente precisava ajustar. São 3.820 hectares, 52 módulos, 208 piquetes. Lotação instantânea de 5,78. Isso era o que ele tinha. Vamos para o que nós fizemos. Essa sequência é o seguinte. Eu uso uma tecnologia lá que ninguém aqui conhece, mas é uma super tecnologia. Chama WhatsApp, ou Zap Zap, ou WhatsApp.
Sabe o que é isso? Eu não tinha como botar uma régua na mão dos caras. Eles têm um monte de capim diferente lá. E aí já tinha passado uma galera, você tem que medir capim, não sei o quê, e a pionada pé da vida. Tem Maasai, tem MG5, tem Paredão, tem Miyagi, tem de tudo que vocês imaginarem. Só que ele foi tão bom no que ele fez, que ele fez cada capim um módulo inteiro. Olha que projeto legal desse cara. E não estava dando certo. Aí, percebendo tudo isso, o que eu falei? Nós vamos abrir um grupo de WhatsApp do pessoal da fazenda. E aí vocês vão fazer o seguinte para mim. Toda vez que você trocar o lote de pasto, você vai tirar uma foto para mim de onde ele está saindo, de onde ele está entrando, da aguada, das fezes, e ainda vai filmar o gado para mim, que eu só quero saber se ele está de barriga cheia. E aí nós vamos conversando. Ô, gente, vocês têm ideia do que virou meu WhatsApp? Esses caras começaram a mandar para mim, só que no dia a dia, deixa menos tempo. Você está vendo que surrou demais esse pasto aí e tal? Cara, depois de alguns meses, vocês não têm noção da calibração de olho deles, eu acompanhando à distância. Eu vou nessa fazenda, sabe quantas vezes por ano? Pessoalmente? 2. Mas a gente se fala quase todo dia, toda semana. Foto que eles me enviam. Começou a secar as fezes. Já mistura um com proteinado. Está secando mais, já entra com proteinado puro. E o objetivo dele era construir uma fábrica de ração na fazenda, porque aumentar a suplementação ia resolver. Seguimos trabalhando com baixa suplementação. Agora que a gente está indo para o proteinado. Lembrando que no Pará, tem época que não chove, tem a época que chove menos. Mas tem região que seca um pouco, sim. Então, depois disso, o que nós tivemos? A coisa foi mudando. Não tem os dados de todos os meses, porque não tinha, mas a gente começou a fazer isso quando? De janeiro desse ano em diante. E aí, olha como que a coisa começou a mudar. Ele tinha uma arroba que chegou em setembro a 262, novembro 268. Pensa num gado bom que esse cara compra. Então, tinha potencial genético de desempenhar. Quando chegou lá em janeiro, isso aqui, cadê? Fazenda rapada. Por quê? Vinha de um capim que tinha passado com uma rebrota ruim. E aí a seca do Pará, ela acontece mais ou menos nessa época. Lá está começando a secar agora. Outubro que fica ruim, outubro, novembro, nessa região. Então, um pouco diferente daqui. E lá, o que aconteceu? Janeiro, já começamos a administrar um negócio. Por quê? Apartação de lote. Levar mais vezes para o curral, e aí leva, pesa e aparta. Um volume de gado significativo. Para onde que nós fomos? Área de pasto. Mesmo módulo, mesma divisão. Olha a lotação instantânea do piquete, como que já mudou. Foi para 12,15. O tempo de permanência dos animais em cada piquete é menor, mas a eficiência é maior. E aqui aconteceu outra coisa. Eu cortei a adubação dele em 40%. E a lotação da fazenda aumentou. E o ganho de peso também. Então, GMD global agora foi para 520. Um custo médio de 197. Ele saiu de menos 523 para 12. Por quê? Porque tem um monte de coisa que acontece na fazenda que a gente precisa ir ajustando. Mas o que isso significa? 12 é muito ruim? Não, é melhor que menos 500 lá. Então agora nós estamos evoluindo nessa operação
com certeza o resultado do próximo ano é melhor. A galera está com pasto na cabeça, já está equilibrando o manejo. O que vai acontecer no próximo ano? Eu vou repetir tudo que eu fiz no ano anterior? Não. Nós vamos para mais. Agora eu posso acelerar. Por quê? Porque eles têm condição de fazer o que eu preciso que eles façam. E aqui é uma foto. Vocês estão me vendo bonitinho assim, né? Às vezes as pessoas, quando me veem assim, nem me reconhecem. Porque na maior parte das vezes eu estou assim, ó. Calça, boné, uma camisa cheia de protetor solar, botina no pé. Esse é o dia a dia. E essa foto, ela é representativa porque primeiro dia dessa fazenda, eu falei assim, como é que a peonada, se tiver que dar uma geral na fazenda, vai como? Ah, vai a cavalo. Eu falei assim, então tá bom, então eu vou montada também. Hã? Montada. O Cordeiro está aqui, sabe que não vai me deixar mentir. Eu não sou consultora de caminhoneta, não. No primeiro dia, eles me deram um burrico. Vou dizer para vocês. Pensa no bicho mais duro que Toyota Bandeirante. Mas eu fui na boa. Ele era tão mansinho que eu brincava com eles. Eu ia anotando as coisas no celular, com a rédea solta, falava, esse é bom. Esse tem piloto automático. Onde vocês vão, não preciso nem me preocupar. Mas fui rindo com eles. Vocês não têm noção do que a gente fica sabendo da fazenda, dando uma voltinha com o peão. Aí você vai com o peão para um lado, aí você vai com o outro peão para o outro lado. É diferente do que o proprietário te fala. E mais do que isso, além do que ele está te falando, você está vendo. E vendo do mesmo ângulo de visão de quem está dentro da operação todos os dias. E essa foto é significativa porque percebe o tamanho, ó, eu estou montada numa mula, percebe o tamanho dessa mula perto do cavalo? A mula grande. Pensa no animal especial. Ensinada, marchava, eles já me deram essa mula no segundo dia. Não, tem uma mula aqui, doutora, essa amanhã você vai nela. Essa é uma Hilux. Falei, então beleza. Como que ela chama? Esmeralda. Aí era outra história. Podia botar um copinho de água na mula, legal. E eu gosto tanto que ele falou assim, ô doutora, a mula é ensinada, no meio da volta. Eu falei, ela faz o quê? Ah, ela deita, ela... Ah, é? Então, brinquei com essa mula. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver o vídeo da Esmeralda. Fiz ela rodar, fiz ela deitar comigo em cima, mas foi uma algazarra. E essa galera é que está entregando resultado. Então, e eu vou lá 2 vezes por ano. Basta 2 rodadinhas montadas por ano. E essa galera, ó, no Zap Zap, é lógico que agora a gente está evoluindo também para sistema, já tem identificação individual, mas estamos indo para bottom, para automatizar lá no curral a operação e ter a informação mais assertiva. Se eu passo os animais mais vezes no curral, eu preciso da condição de trabalho para a equipe e preciso acessar esses dados muito rápido. Então, percebe que não é imposição, você ensina, dá a condição, evolui. Ensina, dá a condição, evolui. É isso que a gente faz todo dia. E eles acompanham, e eles começam a se empolgar com o negócio. Enfim. Aí, pessoal, percebe que tudo depende desse moço aqui? Ele manda. Ele manda na lotação, ele manda na compra e venda, ele manda no ganho de peso, ele manda no custo da roupa produzida, ele manda na margem, ele manda em tudo. E aí eu digo para vocês o seguinte, Deus só vai colocar o chão para você pisar se você, ó, der o passo. Quem tem que andar é você. Não adianta esperar um milagre. A responsabilidade é nossa dentro da fazenda. E aí, ó, eu tenho 3 palavrinhas para vocês. Fácil, difícil e simples. Fácil nunca vai ser.
Só é difícil para quem ainda não começou, mas fica muito simples para quem faz todo dia. E ainda digo mais a vocês. Vocês sabem a frase que é repetida 365 vezes na Bíblia? Olha bem, para cada dia do ano. Vocês sabem qual é? Não tenha medo. Não tenham medo. Não tenham medo de mudar, não tenham medo de demonstrar o erro ou descobrir que você errou. Não tenha medo de trocar, não tenha medo de fazer diferente. Porque fazenda, você não repete o que você fez num ano, no outro. Você tem que evoluir o negócio. É como subir uma escada infinita. Você vai começar e não vai parar mais. Então, não tenham medo.